Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira, nós temos a presença do arqueólogo Manuel Gonzalez, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e também o Miguel Escandon, ele que é presidente da Associação Amigos da Água. Lembrando da ONG Amigos da Água. Quero mandar um abraço especial hoje aos meus amigos garis, que hoje é dia do gari, né? Hoje é dia do gari? É, hoje é dia do gari, dia do lixeiro. É gari, né? É gari, lixeiro. É gari, né? Não há vergonha nenhuma, uma profissão importantíssima. Na verdade, acho até que é que a Terracom não está nem aí, né? Uhum. Mas acho até que as empresas que tem esse tipo de mão de obra, deveriam qualificar esses profissionais como selecionadores, recicladores. Sim, claro. Porque veja, classificação, porque é o cara que está ali. Eu duvido. Muito feliz. Eu duvido que a Prodesan tenha algum programa, algum trabalho no sentido de orientar, qualificar aquele profissional que ele está na boca do pênalti, o Escandon. Eu achei fantástico e eu acho que você está sendo a primeira pessoa na mídia a levantar uma bandeira de tal respeitável profissional. Porque a partir dele que tantas coisas são resolvidas, são selecionadas. Aliás, eu não era para falar, tinha que deixar você. E fica muito fácil compartimentalizar os carrinhos. A partir de... compartimentaliza e coloca... A alegria de estar nessa casa... Sabe qual é o problema? Olha, é uma observação muito simples. O poder público, não é a Prefeitura de Santos, todos, o governo federal, o governo estadual, eles empurram para a sociedade as responsabilidades, né, Escandon? É tudo a sociedade, sempre a sociedade, né? E aí, fico pensando o contrato do lixo é o maior contrato do município. Uhum. É o maior contrato do município. De cifras? Portanto, não é bobagem. Ao contrário, eu quero também estar nisso. Não é bobagem. Então, acho que, e eu vejo isso, os caminhões na hora da coleta do lixo, o gari, o lixeiro, está acostumado a colocar tudo dentro do caminhão, porque ele faz aquele adensamento, a compostagem. Uhum. Por que não o caminhão está preparado já para ter uma seleção? Olha, a partir dessa sua colocação, acho que você cria uma revolução nessa cidade. Levantar uma bandeira para essa linha de raciocínio. Parabéns. Muito obrigado. Aí. Parabéns mesmo, Augusto. E não só os caminhões, mas os que fazem... mas os que fazem a limpeza. Os que fazem a limpeza também. Não, mas eu vou mais além. Ruas. Eu vou mais além. Saque formiga, meu. Me coloco como boas ideias. Não vem não. Não, deixa, vocês são mais velhos do que eu. Eu não peguei isso em lugar nenhum, viu? Eu não peguei, porque eu sei que tem gente que vai lá na internet e baixa prova. Não, eu não peguei, eu só fiquei pensando o seguinte, caramba, será que a Prodesan em algum momento chamou esse pessoal, que é um baita de um trabalho árduo, não é? Eu acho. Será que um dia eles já falaram para eles da importância Foi dado a ele o valor que a sociedade tem de retorno pelo trabalho deles? E digo mais, você sabe que sempre que eu passo por uma gari ou uma pessoa da limpeza, eu sempre cumprimento e sempre faço o existir. Digo assim, inclusive, não varro meu pé, que eu ainda quero casar, porque eu sou solteiro. Então, não varro meu pé. Então, eles, muito discretamente, não varram meu pé. Mas olha, o Manuel morou na França, né? Você fez doutorado na França em arqueologia. Na França, as pessoas
tem que reciclar o seu lixo? Tem que reciclar. A própria pessoa. Seu apartamento onde eu aluguei, onde eu morava, já lá embaixo já estava tudo separado. Né? Mas quando você levava o seu lixo, você era obrigado a separar? Sim, obrigado a separar. Já tinha os espaços próprios para o alumínio, para o plástico, para o orgânico, já separado dentro do próprio condomínio, dentro do próprio prédio. E aí depois a coleta vinha já a coleta seletiva. Portanto, a atividade do gari é fundamental, porque nós não temos esse hábito, não é verdade? Sim. Mas o gari, ele poderia ter esse conhecimento? Pois, inclusive, nós, foi em 2009, não estávamos acostumados. É a primeira vez que, inclusive, eu fui para levar o lixo? Levar o lixo, estava tudo misturado e chegou lá, né? As várias... Você teve que separar? Depois eu subi e separei, né? Ai, caramba. Então... Não, porque senão... Aí lá eles iam te dar uma facada. É claro, ia estar de qualquer jeito lá. Quem ia ser o único brasileiro no prédio, né? Já ia saber quem era. Que dor no pescoço. Mas não é essa. Então, eu queria até fazer uma pergunta. Já que você teve a experiência lá, qual é a experiência que você viu com remédios e pilhas? Como é que existe o remédio e pilha lá? Como é que foi a tua experiência? Você tem pontos de entrega, de coleta de pilhas e eletrônicos. Né, próximo, por exemplo, no supermercado. Né, tinha um supermercado ali próximo. Então tinha um local específico para recolher isso. Para recolher isso, eletrônicos e pilhas. Remédios eu não vi nada. Tá? Assim, não posso dizer se tem ou não tem porque eu não vi. Mas o eletrônico e pilha, você tinha um local já específico em vários supermercados, padarias. Não é nada difícil de credenciar. Você pode credenciar uma rede de farmácia. Com tanta farmácia que tem, por que não credencia uma rede de farmácia? E no começo já teve uma época isso. Teve uma época, é verdade. E simplesmente parou. Você sabe que eu recentemente fiz uma palestra numa entidade e de pessoas com nível cultural bastante até esclarecido. E fiz a seguinte colocação: quem de vocês tem remédios vencidos? Todo mundo. Todo mundo tem, Augusto. Todo mundo disse que tinha. Eu falei, e remédios vencidos? Grande parte. E o que alguém de vocês pode me dizer que vocês fazem? Aí uma pessoa, uma moça, levantou-se, né, e disse que jogava no vaso sanitário. Pelo amor de Deus, nunca joguem remédio no vaso sanitário. É melhor jogar no lixo do que no vaso sanitário. Mas também cuidado com as suas palavras. Não faça isso. Não, tô falando, ó. Deveria haver um local apropriado. O remédio é altamente contaminante. Mas saiu uma matéria esses dias em alguma emissora, não me lembro qual agora, falando que o Brasil está enfrentando um problema de contaminação da água em razão do descarte de medicamentos. Mas nós já conversamos isso lá atrás na TV Com, foi primeiro. Tem gente de olho na TV Com. É verdade. Mas, Augusto, é claro que uma vez eu fui síndico aí de um prédio comercial, é claro que nós tivemos que tomar algumas atitudes porque tinham clínicas, né, no local. Mas até hoje existe lá embaixo o lixo hospitalar. Até hoje. Lá onde eu tenho meu escritório, no condomínio lá embaixo, até que fui eu que implantei isso na minha época de síndico, você tem os vários latões e um deles é só para isso e que tem a coleta. Você solicita a coleta para ele. Aproveitando o gancho que o Gugu não quer me deixar, mas eu faço pela amizade que eu tenho, eu vou dizer o seguinte: há uns 8 para 9 anos atrás, na Câmara Municipal houve uma discussão sobre o que fazer com o lixo, e eu fiz a seguinte sugestão: que colocasse um recipiente entre os outros da classificação de pilhas e baterias, que é diferente do produto eletrônico. É diferente. Então, qual foi a minha sugestão? Há 8 ou 9 anos, pode ser visto na Câmara Municipal, essa minha intervenção. A minha sugestão era um recipiente transparente. Explico por quê. Porque ao ser transparente, está constantemente sendo vista a grandeza do problema que está ali. Porque enquanto você não vê o que está no recipiente, para você não tem consciência. Então a minha sugestão internacional foi a ideia.
era colocar transparente. Olha, no dia 6 de novembro, às 8h30 da noite, vai acontecer no Teatro Guarani um show do grupo Teco Porã. Mandar um abraço especial à minha amiga Nádia, que está organizando. Parte da renda do show será revertida para a creche Estrela Guia no dia 6 de novembro, às 8h30 da noite, no Teatro Guarani. Todo mundo sabe que no final do ano, o Fundo Social de Solidariedade promove os cartões de Natal, né? A venda desses cartões de Natal, ele produz lá uma quantidade, acho que é R$1 que vende, deve ainda ser R$1, né? R$1. E vende esses cartões, distribui entre as entidades, e as entidades é uma forma de ajudar as entidades, né? E são escolhidos artistas, né, que retratam a cidade. E esse ano, é a terceira vez que você é convidado, Miguel? É a terceira vez que eu fui selecionado, não convidado. Selecionado. Não, é verdade, não é convidado. Há uma seleção de trabalhos. Exato. Pela terceira vez, o Miguel Scandon é convidado. E neste ano, ele resolveu retratar a Casa do Trem Bélico. E aí ele disse, há 500 anos ninguém falava da Casa do Trem Bélico, que não deixa de ser um museu. Não é isso ou não? Exatamente. Na verdade, a Casa do Trem Bélico, o Manuel ele tem uma carga muito maior do que a minha, mas eu achei interessante, Augusto, quando eu fiquei pensando quais seriam as imagens que Santos deveria ter num desenho de cartão de Natal. E eu achei, inclusive, que nem seria escolhido, porque é uma coisa tão assim desconhecida para a sociedade santista e para o mundo e para o Brasil, o Trem Bélico. O Trem Bélico é uma casa que conta a história do Brasil, praticamente. Ali, Augusto e Manuel, ali tem uma carga histórica tão grande, tão grande, tão grande, que precisaríamos 10, 15 programas desses para poder explicar aquela casa. E eu achei que essa casa, sendo colocada no cartão de Natal, ele poderia instigar as pessoas a, pelo menos, querer saber o que a Casa do Trem Bélico tem de importância para nós, santistas, e para o Brasil, e para a história toda, né? E a coloquei porque o nosso bondinho turístico, ele passa bem de frente à Casa do Trem Bélico. Você já foi na Casa do Trem Bélico, Augusto? Não. O Manuel deve ter... Sim, inclusive eu já escavei lá. Só para lembrar os telespectadores, a Casa do Trem Bélico fica na rua Tiro 11, número 11, no Centro Histórico, e ela, acredita-se, o Manuel vai poder falar, porque essa casa ela ficou para o IPHAN. Então o IPHAN e a Prefeitura hoje administram. Ela foi entregue em 1734, a data do início da construção. Acredita-se que tenha sido construída entre 1640 e 1646. Nós temos fotos, vídeos, ou o que nós temos aí? Tem de tudo, né? É só escolher. Vamos lá, olha aí a Casa do Trem Bélico. Manuel e Miguel Scandon, fiquem à vontade para comentar. Manuel Gonzalez e Miguel Scandon, eu estou do lado de dois espanhóis. Eu vou dizer, vou até iniciar, e o Manuel vai completar com maior requinte do que eu. Essa Casa do Trem Bélico, ela tem uma história tão importante para a cidade, que ela tem uma existência aproximadamente de quase 500 anos. Você imagina uma arquitetura que tem a existência de quase 500 anos, o que de história tem na sua composição, no seu próprio solo, porque é original da época, não é? E eu ainda, e ponho isso à discussão com o Manuel, e você, Gugu, com muita habilidade, vai fazer as perguntas melhor, eu ainda ponho em questão que 1640 ainda se fizer uma prospecção com outros níveis de pesquisa mais profundo, eu acredito que vai se chegar até antes de 1640. Por quê? Porque ela tem, assim, a história está contada em fragmentos interessantes. Ela tinha um pier, ela tinha um porto dela, ela ali foi que supria todos os fortes da nossa região da época. Hoje são 6, né? Então, quanta história ali não teve, quantas personalidades da nossa história não pisou. Então, aquele solo é sagrado porque a história faz parte da nossa caminhada. Nós temos que saber, para mim, pelo menos, para mim, pátria é o lugar onde eu construo a minha vida, onde eu passo a viver e ali eu existo. Então, pátria, para mim, eu tenho não só o hino e a bandeira, mas o solo e o lugar onde eu construo a minha vida. Então, eu
ao conhecer, eu respeito e ao mesmo tempo de respeitar, eu protejo. Então, essa foi a ideia de colocar um desenho tão absurdo, uma casa tão absurda no Natal. Né? Em princípio, seria uma coisa meio estranha, mas eu quis cativar isso. E aí eu percebi que tem muito mais a ser contada aquela história do que as próprias palavras minhas. Não, é interessante, Scannon, porque você mesmo disse, tinha um pier ali, porque o mar chegava exatamente ali no finalzinho da Rua Tiro 11. Então você tinha toda... Passando a Praça da República? Você passa a praça... Logo que acaba a Praça da República, é a primeira esquerda. Ah, ok. É a primeira rua à esquerda. É uma ruazinha... O mar chegava até ali? O mar chegava não próximo. Até a Praça da República. Se você entra na Rua Tiro 11, onde está a Casa do Trem Bélico, que está na esquina, no final dela, que é a perimetral, hoje o mar encostava ali, porque inclusive tinha um forte. Então, ali na frente. Isso, tinha um forte ali na frente e também ali na frente tinha o primeiro Pelourinho de Santos. Isto, mais para a Receita Estadual ali, né? Isso, um pouquinho mais à esquerda. Mas o primeiro Pelourinho foi ali. O segundo aliás, depois... ainda tem um símbolo ali. Isso. E depois, porque depois o segundo foi para frente da primeira cadeia. Exato. Lá onde a Praça da República hoje, né? Praça Quase ali. Então. Não, a primeira cadeia de Santos foi no sim, comecinho da Praça da República, ali, quase em frente à Igreja do Carmo. Quase em frente à Igreja do Carmo. Sim, perdão. A primeira cadeia. Desculpe. A primeira cadeia, o segundo Pelourinho, sim. logo ali no começo da Praça da República, quase em frente à Igreja do Carmo. Só que o primeiro Pelourinho, dizem que era ali, quase na frente da Até tem lógica, né? Os navios chegavam, não é isso? Sim. Então, na verdade... Chegavam tanto ali como chegavam lá no Valongo, né? Que eram os dois pontos, que era o Porto do Bispo. Isso, lá no Valongo. Lá no Valongo, ali... que foi onde começou realmente o Porto de Santos. Foi lá no Porto Valongo. Começou ali. Isso. Mas aí é que está, Manuel e Augusto. Esse momento desse programa é de uma grandeza para a cidade que eu fiz questão de coagir o meu amigo Augusto para que ele desse esse espaço para a gente poder falar disto. Porque eu peguei as cartas de marés e descobri que o ponto maior de maré mais alta chegava na perimetral, na metade da perimetral, e não chegava na Casa do Trem Bélico. Não chegava. Então, aí o que eles fizeram? Um trapiche, que ali tinha um pier, que era um atracadouro para suprir a Casa do Trem Bélico, que a Casa do Trem Bélico, por sua consequência, supria todos os fortes. Porque a Casa do Trem Bélico, Augusto e Manuel não, desculpa, ele foi construído para fazer para armazenar um paiol, tipo paiol, mas tinha que ter uma fortificação. É uma fortificação. E ali se guardavam armas, mas com isso ela tinha uma logística. Então as visitas, ali foi Dom Pedro I esteve lá, ali esteve tantos personagens, tantos elementos, até o Padre Bartolomeu. Então aquele solo tem histórias mil a contar. O do balão. Isto, do balão. Aliás, o precursor mundial da navegação, que deveria ser outra coisa. Eu estive no Museu de Washington e vi no Museu de Washington, tem lá toda a história da navegação do mundo. E tem o espaço de Santos Dumont. Mas do Padre Bartolomeu não tem. Aí eu pensei, por que não tem seu precursor? E está contado na história que o Padre Bartolomeu de Gusmão foi o precursor da navegação aérea do mundo. Então, até os astronautas é uma consequência da descoberta do Padre Bartolomeu de Gusmão. Imagina a história que essa cidade não tem para contar para o mundo. Mas voltando à Casa do Trem Bélico, só para fazer um complemento, quando essa construção foi feita, as caravelas, na verdade, ancoravam ali e traziam suprimentos para que essa casa suprisse os outros fortes. E ela perdeu um pouco da característica ali na linha, porque quando da construção do porto foi feito em linha reta e foi eliminado um forte que chamava-se Forte Montserrat. Isso confirma isso? E esse Forte Montserrat ficava praticamente ali atrás da alfândega, quero crer. Quase na linha da casa. Então eu acho que ali deveria ter um marco de Santos.
Porque o Brasil nasceu... Aliás, tem uma casa gozada. Por que o nome da casa do trem bélico? Aí eu comecei a fazer um garimpo arqueológico nas palavras e descobri que a palavra trem é francesa, não é de origem portuguesa. Quando vieram os portugueses descobridores, eles trouxeram armas, trouxeram comidas, trouxeram animais, trouxeram doenças, trouxeram piolhos e trouxeram também palavras. E trem vem justamente com eles. Para nesta casa, único lugar do Brasil que tem uma casa que tem o nome de trem bélico. Única no Brasil. Aí faz-se a casa trem bélico, essa palavra desaparece, só fica nesta casa, vai embora com bandeiras e bandeirantes, sobe a serra. Vai para Minas. Vai para Minas. E vira aquela expressão. Por quê? Porque ali foi descoberto ouro e minério. O mineiro não sabe a origem da palavra trem. Você sabia? Não sabe. Não sabia. Fiquei sabendo hoje no release. Antes de você falar, a Daiane preparou um release e diz aqui, olha, tem esse nome devido ao sentido popular da palavra trem, significando diversos materiais. Então eram diversos materiais bélicos. Mas por que fica em Minas só? Minas. Porque Minas é descoberto minérios e é descoberto pedras preciosas e fica um reduto onde a palavra circula naquele espaço ali. Fica sendo a palavra do cotidiano para determinar coisas. Aí o que acontece? Com o ciclo do ouro, perde-se a palavra, vai para outras cidades e fica no estado de Minas. Só a palavra trem bélico só existe, a palavra trem só existe em Minas. E eu até fiz questão, diz assim, sabe como é que se chama mulher feia em Minas? Trem virado. Trem virado. E aí um mineiro disse assim, eu já andei de Maria Fumaça, mas nunca de trem. Olha só que absurdo. Eu nunca andei de trem, mas já entrei dentro. Eu nunca andei de trem. Essas eram expressões comuns, né? São expressões. Hoje não sei. Não de Minas. Eles falam trembão. Eles falam trembão. E trem virado é mulher feia. Trembão é... Agora, eu queria fazer aqui uma observação curiosa. Eu estava lendo esse release e diz assim, essa casa do trem bélico, ela foi restaurada e aberta ao público, Manuel Gonzalez, dia 29 de setembro de 2009. Isso. Ok? 29 eu casei dia 27. Ela foi aberta dia 29 de setembro de 2009. Nós estamos, então foi... Não tem muito, 6 anos. Não, deve ter 3 anos de abertura para o público. Já ficou na 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Não é? 5 anos. Quem fez esse trabalho foi a AMA Brasil, que o Manuel conhece. Isso. A recuperação foi feita com o auxílio da Lei Rouanet, que permitiu a captação dos recursos necessários para as obras. Foram gastos R$1.400.000 liberados pelo BNDES, 200 mil do Finanbank e 50 mil da Teconde. Então seria R$1.650.000 para recuperar a casa que tem um material ali histórico, né? Sim, muito bonito material, inclusive uma exposição... Raridades que... Tem um valor, não tem? Tem um valor agregado histórico, não né? De altíssimo valor. Sim, valor histórico valor agregado. Histórico e valor comum. E que muita gente nem sabe que tem essa exposição lá dentro. Um imóvel de 500 anos. Aproximadamente. Sim, não é? E eu até estigo o Manuel, que eu acho que seria a pessoa única que poderia mergulhar, porque aí você teria uma bandeira nacional colocada, de se aprofundar ainda mais nessa prospecção desse espaço lá para verificar ainda, porque eu ainda acho... Qual é o que nós ainda temos de material? Eu ainda acho. Agora, pode mostrar. Agora, o que eu não consigo entender, olha, isso são peças centenárias, né? Que compõem a exposição. Olha, é um soco inglês, um revólver, enfim. Aí eu fiquei pensando o seguinte, eu falei isso aqui semana passada, olha aí, quanto vale uma arma dessa? Não, valor não tem valor. Como valor? Não tem valor. Não, desculpa a ignorância. Não é ignorância. Se você não pensa... tem valor monetário isso. Tem valor É incalculável. É Não tem como você estimar o valor de uma peça dessa. Mas se eu fosse lá no Trato Feito,
No trato feito, sim. Que o Manuel eu ia falar uma palavra. Já vi ele por ali. Manuel foi na porta do trato feito e não entrou, Manuel. Era $80 só pra entrar, Augusto. Era só pra entrar? Só pra entrar $80. Falei, eu não, depois de repente eu não vou, não tem nada que me agrade. Como é que vai ressarcir os $80? Mas é um investimento, só pra ver lá. Mas se o Manuel fosse no trato feito com um revólver desse aí, eu acho que levantava uma grana. Levantava um dinheirinho. Pelo menos $80 da entrada já me livrava. Mas você pergunta, Augusto. Por que eu tô falando isso? Não sei, você Porque tem o interesse. Museu do Pelé, até agora, eu estou inconformado, vocês me desculpem. Eu estou inconformado. De acordo com a AMA Brasil, gastaram 50 milhões de reais no Museu Pelé. Com todo respeito ao Pelé, o Pelé tinha que ter uma estátua em cada praça dessa cidade. Tem que levar essa homenagem. O Pelé é uma pessoa sensacional, não tenho nada contra. Mas 50 milhões de reais no Museu Pelé e os nossos museus, com exceção do Pelé, estão caindo pelas tabelas. O Miguel comentou aqui tantas referências históricas que nós temos na cidade e em nenhuma, a própria Casa do Trem Ibérico gastaram lá R$1.650.000 reais. Museu Pelé, 50 milhões de reais. E aí, Manuel Gonzalez e Miguel Escandon, eu fiz um programa semana passada com o Paulo Costa e com o Marcos Braga, historiador lá de São Vicente. Falamos muito de museus, foi um programa maravilhoso. Em determinado momento foi onde eu levantei essa polêmica. Não é uma polêmica, é uma dúvida. Primeiro, aonde que está 50 milhões de reais naquele prédio? Eu quero que me provem, como cidadão, que aquele dinheiro lá é oriundo de renúncia fiscal. Alguém deixou de pagar imposto para construir o prédio. Então, alguma criança ficou sem merenda, alguma criança ficou sem creche, algum idoso ficou sem medicamento. Ali é uma renúncia fiscal. E, para minha surpresa, hoje o Museu Pelé tem um déficit mensal de 80 mil reais. Todo mês alguém, que eu não sei quem, faz um checão lá, que eu espero que não seja o prefeito, que eu vou ficar mais indignado ainda. Alguém vai lá e faz um checão de 80 pau para pagar as despesas. E eu perguntei para o Marcos Braga, Miguel, o Marcos Braga, ele é um dos coordenadores dos museus da Baixada Santista. Isso mesmo. Ele faz parte do Condefat, do Estado, e ele que coordena na Baixada Santista, os museus, todos os museus. Da Baixada. Da Baixada. Não de Santos. Da Baixada. Incluindo o Santos. Sim. E eu perguntei, qual museu tem um orçamento de... Porque se fecha todo mês com um déficit de 80 mil, deve ser até mais, né? Porque tem ingresso e tal. Mas vamos só ficar no déficit, 80 pau. Qual museu que tem um orçamento mensal de 80 mil reais? Ele desconhece. Então, e eu estou dizendo tudo isso porque o meu amigo Jorge me convidou hoje à noite no Museu Pelé. Tem um bate-bola, Clodoaldo, Pepe, Dorval. Dorval morreu, né? Não sei. Aquele, agora pergunta, se perguntasse do Zé Maria, do Vladimir, do Pedro Gol, do Sócrates, eu saberia. Do Birubiru, do Vaguinho. Lembra do Vaguinho? Do Baltazar. Do Romeu Cambalhota, do Geraldão. A Tia que foi goleiro. Não, mas é do Santos, não do Corinthians. Pô, esse canal já estragou. Desculpa. Perdão. Olha, o Vicente Matheus acho que fez as grandes contratações do Corinthians. O Vicente Matheus foi o melhor ícone, presidente que nós tivemos. Então, ele me convidou hoje e estão tentando, né, fazer com que o Museu Pelé tenha um público maior. Custa R$18 o ingresso, me parece que aumentar, enfim. A pergunta que eu faço é, nós temos que rever como é que eu diria? Esse orçamento, porque não consigo entender uma cidade histórica como Santos. Eu acho que uma das principais cidades com acervo histórico. Eu acho que é muito rica ainda a ser descoberto, eu acho. Acho que nós temos tanta coisa.
E tem que tomar, porque não tem cabimento. 80 mil reais em um ano é mais de R$1 milhão. Sim. Vamos dividir isso entre todos. Tem o Museu da Arte Sacra, Também que precisa de ajuda. E outra coisa, o Museu da Arte Sacra é grátis, o Casa do Trem Bélico é grátis. Olha aí. Não tem... Tem exposição da FANS, E lá tem- no Outeiro de Santa Catarina. Então, o quê? são museus que não Uma têm... pequena exposição lá no Outeiro de Santa Catarina. Ah, sim. E são espaços públicos que a pessoa não... Gratuitos. Completamente gratuito, né? Então eu fiquei muito indignado, a expressão é essa, me desculpe o Escandon, me desculpe o Manuel Gonzalez, mas eu fiquei muito indignado porque não consegui entender até hoje gastar 50 milhões de reais no Museu Pelé, não consigo entender um orçamento negativo de 80 mil reais, se ainda cobrando e ainda se cobra ingresso. E aí nós temos diversos espaços que poderiam... o próprio Museu de Pesca, Sim. que vive lá Museu a de trancos e barrancos. Ali é pago, ali, né? O Museu de Pesca é pago. Mas não é esse valor, é bem menor. Não, bem menor. um valor pequeno. É simbólico, mas né? é simbólico. Não, eu acho Ali até é o que, Estado, eu né? acho até que o valor simbólico ele deve ser colocado, né? Não há, mas o que eu acho que deve, acho não, eu tenho certeza que nós precisamos rever esses orçamentos. Eu não sei se quem banca isso é a prefeitura, né? Eu quero me informar como cidadão, quero saber se eu estou contribuindo com esse 80 mil. Você conhece algum museu que tem um orçamento... Aqui? Nenhum, Augusto. E eu No tenho estado de São Paulo, será que tem algum? Museu de Talvez Ipiranga. Tá fechado. Tá fechado, inclusive. Porque tá caindo aos pedaços. Aí fecharam o Mas museu. possivelmente... Museu aberto, Manuel. Mas eu tenho que tecer algumas considerações, Augusto, com Por relação favor. ao Museu Pelé, né? E até uma certa indignação. Primeiro, o que foi os Casarões do Valongo? Foi a primeira prefeitura, primeira Câmara. Partindo desse princípio e o valor histórico, por que foi fazer aquela obra monumental da Câmara Municipal, lá onde era o bombeiro, se podia fazer No próprio valor. no próprio Valongo? Trazer de volta a Câmara dos Vereadores para os Casarões do Valongo, onde ela foi um dia. Ah, não, tudo bem, está melhor lá no bombeiro. No bombeiro, tudo bem. Brás Cubas. O que nós temos de Brás Cubas na cidade? Uma exposição. Bartolomeu de Gusmão. Nada. Você falou. O que nós temos? Nossa, Bartolomeu, eu quero usar esse Os irmãos Não, eu tô Andradas, colocando, então. Temos muito pouco. Então, né? por que não... Lembrando que José Bonifácio em Portugal José Bonifácio. é reverenciado. Então, por que não utilizar os Casarões do Valongo para se criar um museu histórico da cidade? E aí sim, todas essas personalidades que estão esquecidas e enterradas, né, que aqui o pessoal gosta de enterrar, e depois nem chama o arqueólogo para desenterrar, ele só gosta de enterrar, desenterrar nada, que ficam enterradas literalmente na memória, porque muito santista não sabe. Não sabe. O quem foi, o que fez, porque não tem um local de referência. Então hoje, a cidade de Santos precisa de um local de referência. Um resgate. O Pelé precisa de referência? Tudo bem, vamos fazer o Museu Pelé, mas ele não precisa de um resgate desse. Né? Então acho que nós precisamos resgatar. E fora outra coisa, lá no Trem Bélico nós achamos muitas coisas e foi um crime que eles fizeram. Depois tem fotos aí, não sei se a Dani recebeu, das escavações. Olha, isso esse é um trabalho foi feito lá no Trem Bélico. No Trem Bélico, as escavações. Mas isso ficou a cargo do IFAM depois Isso ou da está Secretaria onde? de Cultura? Ficou, ó. Está onde Aí isso? nós estamos na parte de trás. Sabe onde eles fizeram um puxadinho? Sim. E colocaram, acho que é um mármore, Sim, um piso. Um piso. Olha só o que nós encontramos. Pode ir passando. Aí olha só, o piso original de pedra. Olha só o tamanho disso. Volta só um pouquinho lá para mim. Não. O piso original de pedra, ele sai aí do fundo e vai até o portão esse piso. O que nós, quando escavamos, falamos para eles? Gente, põe um vidro. Sim. Aí em cima, que vai ficar maravilhoso. É o piso original da Casa do Trem Bélico. O que eles fizeram? Puseram outro. Cimentaram e colocaram um granito lá. Pode ir passando, que isso aí foi o trabalho que nós
Nós fizemos, tá vendo? Escavando, fazendo escavação lá de fora. Cara magro. Putz, era eu, Augusto. O cara Era magro. você magro? Era eu magro. Esse material está onde, Manuel? Esse material hoje está comigo, lá no Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas. Mas isso não E seria aí eu interessante falo, colocar lá? Sabe quantas peças eu tenho, Escandon, comigo? 200 mil peças. Então é o seguinte, eu sei que tem que cortar, mas você me permitiria eu fazer um busto de você? Não, meu não. Não, eu Escandon. quero ter na minha casa. Ah, então tudo bem, vamos fazer. Sabe onde poderiam estar essas 200 mil? Sabe onde poderiam ter essas 200 mil peças? Aonde hoje está o Museu Pelé. Mas eu não entendo, eu concordo plenamente com você. O que você falou Maravilhoso. tem que assinar embaixo. Esse programa... Se você for numa escola municipal e perguntar para o menino quem é Bartolomeu de Guzmão, ele é capaz de nem saber que é a Avenida da Praia. Não, e olha, ele falou isso. E é capaz não de se nem associa saber. Não. que aquela... E olha, e porque tem a Avenida alguma da Praia... imagem de Bartolomeu de Guzmão na avenida? Nenhuma, que eu saiba não. Eu acho que nem a placa tem uma de explicação do que é. E olha, com apelo Que fenomenal. É bom porque acabar esse programa. Qual tá a criança que não gosta de um balão? Nossa! Né? Olha o apelo que poderia... Não, o balão eu particularmente. E aí, pra pisar na jaca e jogar no ventilador, Não é jaca. Bom, é assim. vá no Museu Pelé, que você vai descobrir que o acervo real, quando eu digo real, as peças mais importantes... Não estão lá. Não estão lá. É um arremedo lá e acho que não chegaram a um acordo comercial, que é um direito, eu defendo, é um direito do Pelé, se ele quer vender ou não quer vender, se querem pagar, não querem pagar, é um direito dele. Então, fizeram o Museu Pelé com arremedo de peças, tem muita imagem, muito vídeo, muito isso, mas não tem um apelo patrimonial, sabe? Não tem esse apelo. Não tem nenhum. Augusto, eu tenho a máquina fotográfica do Pelé, que ele está fotografado com uma máquina fotográfica. Você tem a máquina? Eu tenho a máquina. Bom, vamos fazer um intervalo. Chega. Vamos fazer um... Olha, que programa. Eu quero saber quem é que tá pagando esses 80 pau por mês do déficit do Museu Pelé. Só queria saber isso. Se tiver saindo do meu bolso, tem que fechar lá. Se tiver saindo dos impostos, nós temos que fechar lá e rever. Porque se é para dar 80 pau no Museu Pelé, vamos dar 80 pau na Casa do Trem Bélico. Opa. Nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo aqui, o meu amigo Miguel Escandon, que vai na quinta-feira no Salão Nobre da Prefeitura. Será a apresentação de todos os artistas que foram ganhadores, né? Não, um concurso, escola. Foram selecionados, na verdade. É um prazer, né? Porque é uma homenagem que você pode fazer da sua cidade, né? No caso da cidade de Santos, na comercialização dos cartões de Natal do Fundo Social de Solidariedade. E esse ano o Miguel Escandon resolveu registrar a Casa do Trem Bélico. A gente não pode mostrar aqui porque vai ser na quinta-feira, ficaria uma coisa chata. Exato. Mas você fez que tipo de trabalho, Miguel? Na verdade, foi um cartão de Natal onde está retratada a Casa do Trem Bélico, sendo o bondinho que faz todo o circuito turístico, passando na Casa do Trem Bélico com o Papai Noel fazendo a alusão a esse momento. E que técnica você usou? Na verdade, eu uso muito lápis de cor daquele suíço, são lápis de cor que são aquarela. É um lápis de cor que você usa como aquarela. Você passa o lápis, Corondache chama. É um lápis que é aquarela. Você risca, depois pega o pincel e você vai dando nuances. É muito... A arte é um negócio... Você levou quanto tempo para desenvolver esse projeto? Não, eu vou ser franco para você, eu fiz até rápido, não está aqui, entenda uma coisa aí, público. Eu quando fiz essa participação, na verdade, eu não tinha nem muito tempo para fazer, eu fiz porque eu quero participar com aquilo que Deus me deu, com o dom do desenho, e colocar à disposição dessa cidade que eu tenho um amor profundo por ela. Eu tenho verdadeiro amor por essa cidade. Não quero desprezar as outras cidades que também eu tenho e tenho amigos em todos. Onde eu tenho amigos, eu tenho amor. Mas me deram a oportunidade de fazer e já é o terceiro ano que fui agraciado na escolha entre outros artistas também muito bacanas. Então, eu fiz isso, na verdade não foi com muito tempo, eu fiz rapidamente. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o amor expresso no dom que talvez Deus me deu esse dom aí, esta é a... Manuel, nós temos um roteiro, nós já falamos sobre isso, né, no bloco anterior, em outras ocasiões, né? Nós temos um roteiro turístico, histórico, muito rico. Eu, particularmente, acho que até não é nem problema do poder público, porque o poder público a gente sabe que tem as suas dificuldades, não são nem orçamentárias, né? São dificuldades, mas acho que falta integrar um pouco mais o sindicato dos hotéis, agentes. Eu acho que a partir da mídia, e você é um dos que faz levantar bandeiras que ainda não estão tremulando, que é cativar a todos os poderes constituídos a ser continuadores dessa sua... Qual é a função que uma mídia, uma visão, uma pessoa como você que tem visão de dinâmica de multiplicar as ideias, é isto, os poderes constituídos pegar aquilo e trabalhar isso, aprofundar esse... E eu acho que esta emissora é uma das poucas que traz essas bandeiras. E digo mais, eu na parte de doação, e por que eu fiz da Casa do Trem Bélico? Porque foi um amor curioso, no caso estou defendendo a Casa do Trem Bélico pelo desenho, e porque eu gostaria que as pessoas participassem comprando os cartões, não só pela beleza do cartão, mas para motivar ajuda ao Fundo Social de Solidariedade. Lembrando que o artista não ganha nada. Absolutamente. Quem ganha é a entidade que comercializa os cartões. Miguel, deixa eu mandar um abraço especial aos meus amigos do restaurante. Primeiro da Ozan, o Fábio Garibe, o Manolo, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, o Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep. Incatep que sai na frente nesse novo momento do porto na nossa região, com grandes terminais, grandes equipamentos e que exigem cada vez mais profissionais habilitados. E o Incatep, com diversos cursos, entre no site do Incatep, conheça os cursos que o Incatep oferece
para a qualificação da mão de obra portuária. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E olha, eu fico à vontade de falar sobre esse assunto, que é o reconhecimento histórico dos nossos museus, enfim. Até porque eu estava vendo, Manuel, no plano que o prefeito mandou para a Câmara, no orçamento, a Secretaria de Cultura está com orçamento, um dos grandes, um bom orçamento. Da cultura? Esse ano está com um orçamento maior que, por exemplo, Cidadania. Não é? Que é uma secretaria que tem uma atenção voltada a diversos segmentos da sociedade, como idoso, jovem, portador racial, portador de necessidade especial, a mulher. E a Secretaria de Cultura está com um orçamento muito... Eu não vou dizer suficiente, porque nunca é suficiente, mas está com um orçamento muito bom. Pena, e eu vou deixar aqui um desafio. Nem que eu entre no Ministério Público, eu quero saber como é que gastaram 50 milhões. Teve uma pessoa que me disse aqui, num programa, disse o seguinte, olha, gastou 50 milhões porque só tinham 4 paredes. E aí eu fico preocupado, porque não consigo entender. Se o imóvel tivesse uma necessidade de uma restauração, eu até acredito que... Mas 4 paredes não tem o que restaurar. Foi praticamente uma reconstrução. Foi na verdade, reconstruiu e deixou a parede como... Sim, a parede, o esqueleto externo. Você fez escavação no Museu do Pelé? Eu fiz escavação e encontrei muitas peças lá. No Museu no local. Acho que foram cerca de 700 peças encontradas no local onde era o Casarão do Valongo. E que, infelizmente, poderia ter um espaço dentro do Museu Pelé mostrando todas essas peças que saíram. Teatro Guarani, saiu muita peça. Tem alguma coisa no teatro? Já pedi para a prefeitura um espaço para deixar as peças lá, para as pessoas que frequentam o teatro poder ter ideia do que foi encontrado. Nada. O grande problema, Augusto, Escandão e telespectador, é porque a questão turística e cultural da nossa cidade é muito cômoda. Ué, Manuel, cômoda por quê? Porque tem a praia. Como é que você... Porque o problema das cidades turísticas é o apelo turístico, chamar turista. O turista vem a Santos para quê? Para ir à praia. Ou não é? O turista... Aí eu faço uma pergunta, não é? É um turismo dirigido... Focado, né? Às praias. Então tem que se criar, como disse o Augusto, um programa específico para fazer um levantamento, para fazer roteiros históricos. E eu acho que quem tem que estar engajado, o Augusto já falou aqui, é o sistema hoteleiro. Porque se você tem, dentro dos hotéis, um folder, algo explicativo, alguém lá dentro... Pacotes. Que se cria em pacotes, está se perdendo. Por que um sistema hoteleiro não cria um pacote? Se eu sou dono do hotel, por exemplo, por que não se cria um pacote? Mesmo que a pessoa pague. A prefeitura não quer saber? A prefeitura não quer saber. Tá bom. Então eu vou criar um roteiro e vou disponibilizar para o meu hóspede. A tantos reais. Olha, vai vir aqui uma perua, uma van, vai passar aqui, ó, no máximo um grupo de 10, vou levar você para o Centro Histórico de Santos. Não é assim que acontece no mundo inteiro? Quando você chega em grandes cidades históricas, em qualquer hotel que você vá, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, o que você tem na recepção? Você tem folder, você tem informação e você tem o próprio hotel disponibilizando os roteiros e levar você para os lugares. Você sabe que eu fiz uma experiência lá com o trem bélico muito interessante. O bonde passa a cada meia hora ali. Então o monitor ele fala um pouco sobre a casa do trem bélico. Sabe que eu pedi autorização, sabe o que eu fiz? Peguei uma farda militar antiga, peguei um capacete, peguei a corneta e comecei a tocar a corneta. Esse é escandão, né? E aí, meu? Aí todo mundo começou a dar tchau. Olha que legal, hein? Dar tchau, olha só que experiência. Começaram a dar tchau. Aí eu peguei, no próximo bonde, eu peguei e fiz continência. Mas eu fiz continência porque eu fui escoteiro do mar.
Então eu fiz continência com 2 dedos, porque o militar é com 4, né? Eu fiz com 2 dedos, mas na distância parecia ser eu militar. Só que é um militar da década de 15, década de 20. Então eu coloquei o capacete original com uma farda. E cada vez que passava o bonde, eu tocava a corneta. Então a resposta você não pode imaginar. Todo mundo dando show e fazendo continência. Olha que legal. No bonde. Caramba! Como é simples, né? Então, Não, só um detalhe, mas me deu eu fiquei tão... Eu tive que tomar Lufital, para você ter uma ideia, devido aos gases. Construído. Não, mas o que o Escandão falou, já pensou se você monta isso em cada monumento histórico que nós temos, um figurino temático. Ali no próprio Casarão Nova Longo, que foi a nossa casa de leis, a pessoa coloca alguém ali conversando, vestido, discutindo. A própria, do outro lado da Casarão Nova Longo tem a antiga estação. Então, olha só, Escandão, você deu uma ideia. Nós falamos aqui, não sei se você estava no dia quando eu falei que a OAB do Distrito Federal tinha recusado num primeiro momento o ingresso do Joaquim Barbosa, não é? E agora, ontem, a seccional distrital da OAB deferiu o pedido de reinscrição do ex-ministro. É mais um entre os quase 1 milhão de advogados pátrios. Então está registrado aqui, depois de muita gente reclamar. Era o mínimo, né, Augusto? Era o mínimo, né? Eu acho que... Eu vi até o Cassione nas suas escritas, no seu site, lá nas suas... comentando isso, né, nas suas crônicas comentando isso. Eu particularmente discordo do Cassione nesse ponto. Acho que não é porque ele foi ministro que ele não pode advogar. O que me chamou a atenção ontem, eu até falei isso, estava o doutor Aldo, quanto a ministra Eliana Calmon, que foi candidata ao Senado na Bahia, perdeu, e perguntada pelo Correio Brasiliense como tinha sido a arrecadação de recursos, ela disse que estava super tranquila, que ela teve muita colaboração de escritórios de São Paulo. Aí sim, eu de certa maneira acho conflitante isso. Mas, bom, nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Então, na quinta-feira, na parte da tarde, lá no Paço Municipal, a homenagem, né, a premiação, vamos dizer assim. Coloca-se à disposição da sociedade. Muito legal. E isso é homenageado os artistas. Aberto às pessoas. E a partir de segunda-feira, o Raul Cristiano vai contratar você para você ficar lá no Trem Bélico. A história é muito mais que profunda do que você está dizendo. Em primeiro lugar, é o seguinte. Eu queria deixar claro, está acabando o programa, mas eu tenho inveja de você, porque você também desenha. Vocês não estão vendo, mas os desenhos dele, eu me criei uma ciumeira. Agora, e o segundo pedido, eu gostaria que vocês dois, em nome de todas as pessoas que estão nos vendo, eu gostaria, Gugu e você, Manuel, que estivessem presentes, porque senão eu vou me sentir Se o Manuel for, eu vou. Eu vou me sentir enfraquecido. Você vai estar aí, Manuel, quinta-feira, não, né? Eu vou estar viajando. Ele vai estar infelizmente. Me dá a sua fotografia. O Manuel vai fazer uma escavação em Serra Negra. O que tem em Serra Negra? Serra Negra é uma cidade histórica, não é? Serra Negra, mas não é isso. Eu não vou fazer escavação em Serra Negra. Não, a segunda, a terceira lua de mel. Tem vários locais aí para escavar, mas não é Serra Negra. Seria bom. Eu gostaria de fazer escavação em Serra Negra. Sabe o que é, Augusto? Se a gestão municipal, né, pudesse, né, tivesse coerência na questão histórica arqueológica, eu não precisava fazer escavação em outro lugar. Podia escavar aqui. Poderia escavar aqui. Mas como eles não estão nem aí, não querem nem saber do patrimônio arqueológico da cidade, então eu vou fazer os meus préstimos a outras cidades que valorizam o patrimônio arqueológico. Vai fazer buraco em outro lugar. É isso aí. Olha, para encerrar o programa, eu já te dei a palavra para você encerrar o programa? Não, mas eu não tenho água, quer falar você mais sabe. alguma coisa? Não, eu só queria dizer que eu sou amigo da água e que água, há 15 anos a gente vem falando da água. Verdade, tá um negócio acabando. muito sério e as pessoas não entenderam ainda. Tanto é que meu copo está vazio. Olha, eu queria... 2 coisas que eu preciso falar antes de encerrar. 3 coisas. Primeiro, o Miguel me chama de Gugu, porque ele me conhece há Me 30 perdoe. anos. Eu tava achando estranho. Anos. Me perdoe. Eu tava achando estranho. Só para dizer que tu era menininho
novinho, Então, né? eu devo ter mais de 30. Eu devo ter mais de 30. A outra coisa, hoje eu quase sentei a mão num cara que tava lavando um prédio ali no Boqueirão. Fiquei indignado. Um desperdício de água, um prédio sendo lavado assim, varrendo o chão com água. Eu realmente fui falar para ele, puxa vida, você não... Porque o cara deve ser ignorante. Ou é analfabeto ou é ignorante. Analfabeto porque não consegue ler as manchetes dos jornais. E ignorante porque não consegue ouvir em todo lugar o que mais se fala é a falta d'água. Né? Sem dúvida. Não tem como a pessoa hoje não saber que está faltando água. E vai faltar mais. E vai faltar mais. Porque eu duvido que recupere o Cantareira por mais... E olha, nós falamos aqui, não vai dar tempo de falar hoje, da clandestinidade de poços artesianos. De captação. Que essa água sai lá do aquífero Guarani, que está acabando. Contaminando-se. Olha aí, nós temos que falar sobre isso. E para finalizar, o Chacrinha, quando foi contratado pela Rede Globo, ele tinha ido para a TV Excelsior e o Chacrinha era o máximo em audiência, era o top. Aí o Walter Clark com o Boni resolveram contratar o Chacrinha, mesmo a contragosto dos diretores da Rede Globo, para trazer anunciante e melhorar a audiência. A Globo não era a Globo, quem era a TV Excelsior era a Globo. A Globo era uma rede TV. E o Chacrinha, para tumultuar, que ele brigava muito com o Boni, ele resolveu criar um concurso. O cão mais pulguento do Brasil. Que interessante. Mais de 50 animais, lógico, seus proprietários, né? Mais de 50 proprietários inscreveram seus animais lá no Rio de Janeiro. E ele fez o programa. Que interessante. E o cão ganhador tinha 7.000 pulgas. Era o Circo Ninguém das Pulgas. sabe como contaram. Mas será que veio o Circo das Pulgas daí? Não, e o que é curioso, bom, isso criou um tumulto na Rede Globo. O Roberto Marinho ficou dias e dias sem poder ir, até dedetizar, porque tinha pulga em todo lugar. O Boni vomitava pelos cantos quando vinha aquele emaranhado de pulgas. Porque o cara, imagina, 150 animais cheios de pulga, uma coisa terrível. E o cara que era o gerente de serviços gerais lá era um coronel do Exército. E o cara um dia foi dar uma chamada no chão. É o seguinte, eu sou o responsável, o senhor tem que me perguntar antes. E o Chacrinha virou para ele e falou: é o seguinte, eu sou o artista. Então, eu faço e o senhor limpa. Eu estou me coçando, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Detalhe, foi recorde de audiência o concurso do cão mais pulguento do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.